Iniciamos mais um ano legislativo, senhor presidente, e temos muitos desafios pela frente. Desafios regionais, locais, nacionais. A grande expectativa que a população tem a respeito do nosso trabalho é que nós possamos trabalharmos unidos para que a gente possa sair desse momento de crise que atravessamos no nosso país. Que nós não partidarizemos as questões importantes para a população brasileira. Temos vários projetos importantíssimos que estão avançando e que precisam avançar aqui na casa, debates que têm que ser feitos para melhorar a economia brasileira, para melhorar a infraestrutura do nosso Brasil, do nosso país, dos nossos estados, como no caso do meu estado de Rondônia. Mas isso tem que ser feito de uma forma coletiva, pensando na melhoria do país, independente de cores partidárias, independente das questões das eleições municipais que teremos esse ano, independente das eleições 2018, que parece que já iniciou, já está na rua as eleições de 2018 e nós não passamos ainda nem pela eleição de 2016. Portanto, a população espera que o debate nessa casa que seja um debate de alto nível a favor do crescimento, do desenvolvimento do nosso país e assim que nós, do PDT, vamos continuar fazendo. E um dos grandes desafios que nós temos esse ano é transformar o ajuste fiscal que está sendo debatido numa reforma tributária. Mas em uma reforma tributária que não aumentemos impostos. Uma reforma tributária que haja uma distribuição melhor daquilo que toda a população arrecada entre a União, estados e municípios. Esse é o grande desafio, não só do Senado, mas da Câmara e também do Executivo, para que a gente possa atender à necessidade da população brasileira. Porque a população brasileira, meus amigos de Rondônia, que moram em Ji-Paraná, que moram em Cacoal, que moram em Costa Marques, que moram em Porto Velho, não querem saber se o recurso para resolver o problema da saúde naquela cidade é estadual, federal ou municipal. Eles querem que o problema seja resolvido e eles têm toda a razão. E cabe a nós acharmos uma solução para resolvermos essa questão. Temos desafios locais como a melhoria da BR-364, a nossa ferrovia chegando até Porto Velho, ligando ao Pacífico, a reabertura da BR-319, mas em condições confortáveis e seguras para que as pessoas possam transitar de Porto Velho até Manaus, não só a passeio, mas principalmente levando a produção agrícola do nosso estado de Rondônia, a produção hortifrutigranjeiras para a cidade de Manaus, porque a produção de soja continuará sempre sendo transportada pelas balsas, porque aí é e sempre será, acredito eu, o meio mais barato para transportar a nossa produção. Mas precisamos da BR-319, precisamos da BR-364, dessas melhorias, da duplicação da BR-364, assim como nós precisamos de algo muito mais importante, que é a diminuição dos juros que nós temos no país hoje. A manutenção da taxa Selic em 14,25 pelo Comitê Monetário Cupom, na primeira reunião de 2016, é uma boa indicação de que a política de juros deve mudar nesse ano, com uma guinada para a redução dos juros abusivos que vem sendo praticado nos últimos anos. Entendo que esse é o caminho correto para que nós possamos impulsionar o setor produtivo, ampliar a oferta de crédito e a possibilidade de investimentos pelo setor privado e também pelo poder público, o que será fundamental para a retomada do crescimento brasileiro. Tenho combatido sistematicamente a política de elevação dos juros, pois entendo que ela é boa apenas para os banqueiros que lucram com essa situação e com o agravamento da economia, não só do nosso país. Mas nós temos exemplo de outros países que entram na crise, baixam os juros,
para estimular o consumo. Tem juros negativos, países que têm juros negativos para estimular o consumo. E nós aqui estamos fazendo exatamente ao contrário, agravando a crise e trazendo um problema maior para a população e para toda a economia brasileira. Então, a expectativa grande que eu tenho esse ano, senhor presidente, é que a gente consiga avançar nessa reforma tributária, mas principalmente nós possamos ver os juros baixando e nós termos a retomada do crescimento novamente da economia brasileira. Outro assunto, senhor presidente, é que nessas primeiras semanas de 2016, os produtores rurais de Rondônia e pecuaristas também, liderados pela FAPERON, a Federação do Pecuarista de Rondônia, com o nosso presidente Hélio Dias, também os deputados estaduais, juntamente com o nosso governador Confúcio Moura, estão mobilizando em torno de uma caravana que já percorreu os principais municípios, as principais cidades do nosso estado, no chamado Grito da Pecuária em Rondônia, para cobrar melhores preços para o boi gordo em nosso estado e por uma política mais transparente e inclusiva do governo para o mercado da carne no nosso estado de Rondônia. Isso porque os nossos pecuaristas, bem como os pequenos e médios frigoríficos, estão sendo vítimas de uma prática injusta de concentração do mercado de carne na mão de poucas empresas, o que já denunciamos entre os anos de 2010 e 2012, através da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Tanto eu quanto o senador Moca fomos até o CAD, fizemos a denúncia, protocolamos lá pedidos de informações e denúncia dessa concentração de frigoríficos, não só no estado de Rondônia, praticamente em todo o país, mas essencialmente no estado de Rondônia, e na época o senador Moca também defendia essa questão por conta do seu estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, renovo mais uma vez o meu apoio aos pecuaristas de Rondônia na luta por melhores preços para o boi gordo e por uma condição mais justa de competição no mercado da carne nacional e também internacional. Em 2012, depois de realizarmos 2 audiências públicas sobre o tema na Comissão de Agricultura e de apresentarmos pedidos de informação ao Ministério da Agricultura e ao CAD, este órgão de defesa econômica abriu processo investigatório e encaminhou denúncia ao Ministério da Justiça, o que resultou em uma multa de mais de 7 milhões de reais a empresas que estavam concentrando o mercado com a aquisição de plantas menores, compravam as plantas e fechavam as plantas. E também a assinatura de um termo de compromisso de desempenho, em que elas se comprometiam em submeter ao CAD suas políticas expansionistas. Na mesma época, para proteger os pecuaristas, apresentei o projeto de lei 226 de 2011, concedendo prioridade aos criadores de gado no recebimento de seus créditos junto aos frigoríficos em caso de falência ou de incorporação por outra empresa. Esse projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela Presidente da República no final de 2015, transformando em lei federal número 13.176, de 21 de outubro de 2015. Ou seja, agora já é lei e já está em prática. Portanto, vamos retomar essa discussão na Comissão da Agricultura, aqui no Senado e também junto ao CAD, para que os pecuaristas e produtores rurais de Rondônia, que formam a base da nossa economia, não sejam ainda mais prejudicados, o que pode trazer reflexos negativos para toda a economia do estado de Rondônia. Entendo que a revisão dos incentivos fiscais ofertados pelos estados para a instalação de plantas industriais no mercado de carne precisam de critérios que favoreçam também os pequenos e médios frigoríficos, e não somente os grandes frigoríficos ou as grandes plantas. Além disso, a unificação
dos procedimentos e valores gerais dos incentivos na fronteira agropecuária do centro-oeste e norte do país pode ser uma alternativa para equilibrar a concorrência e o preço do boi entre os estados dessas regiões. Entretanto, o mais importante é que os nossos criadores e produtores estejam organizados e engajados nesse esforço de melhorar o posicionamento de Rondônia no mercado nacional e também no mercado internacional através da exportação. No momento, temos que oferecer as condições mínimas para que esse mercado se desenvolva com serviços de defesa agropecuária que atendam à necessidade do mercado, com mais técnicos agropecuários, médicos veterinários e outros profissionais de vigilância sanitária. Rondônia, senhor presidente, tem 13 milhões de cabeças de gado, é o 6º maior rebanho brasileiro e o 5º maior exportador de carne bovina, e tem apenas 12 fiscais agropecuários federais concursados no Ministério da Agricultura para trabalhar em todo o estado de Rondônia, e são necessários hoje, no mínimo, 35 técnicos. Ou seja, temos condições de melhorar o preço do nosso boi gordo e ampliar as exportações, mas antes temos que resolver essas questões para assegurarmos a qualidade da nossa carne, que já é uma grife internacional. Senhor presidente, caros amigos de Rondônia, no dia 6 de novembro do ano passado, em uma audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado, realizada em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em Porto Velho, discutimos o mercado da carne bovina e a defesa agropecuária de Rondônia. Naquele momento, a defasagem do preço do boi gordo em Rondônia foi levantada por vários produtores, mas o foco daquela audiência era discutir a defesa agropecuária. E, nesse sentido, deliberamos pelo encaminhamento de 4 reivindicações de urgência aos Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do Planejamento. Esteve conosco a senadora Ana Amélia, que é presidente da Comissão da Agricultura, nos dando total apoio. Esteve conosco em Porto Velho, nessa audiência, onde tivemos um avanço muito grande. A primeira era que o governo federal mantivesse e ampliasse a força-tarefa que trabalha na defesa agropecuária em Rondônia, com o apoio de fiscais federais agropecuários de outros estados, pois, para esse início de ano, Rondônia precisaria de pelo menos mais 16 fiscais federais. A força-tarefa foi mantida pelo governo, mas o reforço dos profissionais previstos para o mês de janeiro ainda não ocorreu. É evidente que o mês de janeiro passou e não ocorrerá mais. Portanto, cobramos novamente uma atenção especial ao Ministério da Agricultura, atenção especial que sempre nos foi dada ao Estado de Rondônia, mas nós reiteramos essa atenção para que envie profissionais de outros estados para auxiliar Rondônia nesse momento que estamos ampliando a quantidade de abate e também a possibilidade de aumentarmos a exportação de carne produzida e abatida no estado de Rondônia. O segundo encaminhamento foi de que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento autorizasse o Ministério da Agricultura a fazer a contratação dos 12 médicos veterinários e técnicos federais agropecuários para Rondônia, já aprovados em concursos realizados em 2014. Esta solicitação ainda não foi atendida e o concurso vence em julho desse ano. Portanto, estamos reivindicando mais uma vez ao governo federal para que chame logo os profissionais aprovados nesse concurso. O terceiro item era a imediata retomada dos convênios de cooperação técnica entre o Ministério da Agricultura e o Governo do Estado, para que os profissionais concursados na SEAGRE e também no IDAROM e das prefeituras municipais possam ser inseridos nos trabalhos de fiscalização, visando a certificação para o mercado interno. Esta demanda foi plenamente atendida e tanto o Ministério da Agricultura quanto
a Advocacia Geral da União emitiram pareceres dando autonomia para a Superintendência Federal da Agricultura no Estado de Rondônia celebrasse acordo de cooperação técnica entre Estado e municípios. O quarto encaminhamento era que o Ministério da Agricultura apresentasse uma proposta para discutirmos aqui no Congresso Nacional a mudança na legislação, permitindo a parceria público-privada no trabalho de defesa agropecuária. E estamos aguardando essa proposta do governo, que deverá chegar nos próximos dias. Ou seja, além dessa pauta em que já obtivemos vitórias importantes, agora vamos trabalhar juntos com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, a FAPERON, nas pautas levantadas pelo Grita Pecuária, que estão ainda sendo compiladas pela FAPERON e que demonstram que a situação da pecuária em nosso Estado é bem mais complexa do que apresenta. Uma coisa é certa, somente com a articulação nas diversas escalas de poder, no setor público e no privado, é que vamos conseguir reunir as forças para superar os desafios do momento e planejar o futuro de uma pecuária forte, com alta produtividade e sustentável. Nesse sentido, contem com o nosso apoio para somarmos forças em torno dos objetivos e metas do setor. Precisamos fortalecer nossa defesa sanitária, investir em tecnologia, no melhoramento genético do nosso rebanho e organizar toda a cadeia produtiva para conquistar novos mercados. Hoje, exportamos a carne de Rondônia para a Ásia, a Rússia, a América Latina e aos Estados Unidos. E vamos em breve conquistar o mercado europeu. Estamos trabalhando para assegurar a qualidade de nossa carne, a ampliação de mercados e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país, melhorando assim a renda dos nossos agricultores. Além da perspectiva de ampliarmos a exportação de carne para a Rússia, que já é um grande comprador de carne de Rondônia, agendamos recentemente, durante o Fórum de Agronegócios dos BRICS, em Moscou, uma visita técnica de países da Comunidade Europeia aos estados de Rondônia, Tocantins e ao Distrito Federal, que deve ocorrer nesse mês de fevereiro. Esse é um trabalho feito pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e também os seus técnicos. É um grande esforço, é um esforço de governo, que conseguiu a vinda desses técnicos da Comunidade Europeia para credenciar as plantas de Rondônia para que a gente possa ampliar ainda mais a exportação da carne do nosso Estado e, dessa forma, contribuirmos para a economia, para o saldo positivo da balança comercial brasileira. Nossa carne já é grife internacional. Precisamos agora agregar valores. É assim que nós esperamos iniciar esse trabalho nesse ano, senhor presidente, com várias agendas positivas, com grandes desafios pela frente, mas contamos sempre com o apoio dos nossos pares, dos nossos colegas, como também temos tido o apoio dos nossos pecuaristas em Rondônia, do nosso governador Confúcio Moura, dos nossos deputados estaduais, federais e também dos nossos pares aqui no Senado. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.